Oi, gente, aqui é a professora Nadiele, de Matemática. Primeiramente, eu gostaria de desejar um ótimo retorno para todos nós, né? Espero que vocês tenham aproveitado essas férias para descansar um pouco e também colocar as atividades em dia. E relembrando que a gente estava estudando as equações do segundo grau com uma incógnita, né? Alguns colegas mandaram mensagens durante as férias falando que estavam com um pouco de dificuldade ainda em escrever a equação da forma reduzida e também resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Então, relembrando, a forma reduzida da equação de segundo grau com uma incógnita é da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui eu peguei um exemplo de uma equação de segundo grau para a gente reescrever ela da forma reduzida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem x ao quadrado mais 11x igual a 16x menos 6. A gente tem que fazer com que essa equação fique desse formato. Então, a gente tem que fazer com que esse lado da igualdade vire zero. Vamos começar então trabalhando com o 16x. A gente tem um 16x positivo, para ele virar zero, a gente tem que diminuir 16x, né? Só que quando a gente diminui, ou soma, ou multiplica, ou divide um número de um lado da igualdade, a gente tem que fazer o mesmo do outro lado. Então, como que vai ficar? X ao quadrado mais 11x, copiei, né, o que já estava aqui em cima, e aí eu vou botar de outra cor para ficar mais visível, menos 16x, porque eu vou diminuir 16x desse lado da igualdade também. Então, isso vai ficar igual a 16x menos 6 menos 16x. Vamos resolver desse lado aqui primeiro, então. Gente, eu não posso fazer o seguinte, x ao quadrado menos 16x. Eu só posso diminuir o 16x do 11x, tá bom? Dos que tem a incógnita igual. Então, vai ficar x ao quadrado mais 11x menos 16x vai ficar igual a menos 5x. Igual 16x menos 16 vai dar zero, né? Então, não preciso copiar ele, vai ficar só menos 6. Então, aqui a gente já tem que x ao quadrado menos 5x é igual a menos 6. O que eu tenho que fazer desse lado para que o menos 6 suma e fique zero aqui? Se eu tenho menos 6, para virar zero, eu tenho que colocar um mais 6, né? Então, vamos fazer isso dos dois lados da igualdade. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a menos 6 mais 6. Olha, deste lado, eu não preciso fazer mais nada. Se eu tivesse um número sozinho já antes, aqui desse lado a gente iria fazer a operação, mas agora eu não preciso, dessa vez eu não preciso fazer nada, porque não posso diminuir x ao quadrado mais 6, eu não posso fazer essa operação, nem menos 5x mais 6. Só se tivesse um número sozinho a gente faria a operação. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6. Igual menos 6 mais 6 vai dar zero. Então, olha, essa é a nossa equação do segundo grau escrita da forma reduzida. Inicialmente ela era assim e da forma reduzida ela ficou assim. Então, agora que a gente já tem a equação do segundo grau com uma incógnita da forma reduzida, a gente vai resolver ela. Como vocês podem ver, é uma equação completa, tem o coeficiente A, B e C, tá bom? Então, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que eu já escrevi aqui, para ficar mais fácil de você visualizar, tá bom? O que seria resolver uma equação de segundo grau? A gente vai encontrar duas raízes, que são dois valores de x, que quando a gente substituir nessa equação original, substituir o x por esses valores, o resultado vai ser realmente igual a zero, tá bom? Então, eu escrevi aqui, nessa mesma equação, eu escrevi aqui pra gente ver melhor.
Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar os coeficientes, tá? Então, o coeficiente A, que está em verde, é 1, né? O coeficiente B é o menos 5, é o número que acompanha o x. E o coeficiente C é o 6, é o termo independente, o número que está sozinho. Então, C é igual a 6. Bom, a gente já identificou os coeficientes, a gente vai substituir aqui na fórmula de Bhaskara. Onde tem a letra B, a gente vai botar menos 5. Onde tem a gente vai colocar 1. E onde tem C, a gente vai colocar 6, certo? Então, x é igual a menos B. O B é menos 5, então se é menos B, menos, com esse menos vai ficar mais, vai ficar 5 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, então o B é menos 5, vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Vou fechar aqui a minha raiz quadrada, que eu já escrevi tudo. Isso tudo dividido por 2 vezes o A, que é 1. Ok, gente? Agora, a gente tem que começar a resolver. Então, vamos lá. A gente vai copiar o 5, né? Mais ou menos raiz quadrada. Menos 5 ao quadrado dá 25. Então, é raiz quadrada de 25 menos 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 6 é 24. Ok. Dividido por 2 vezes 1, 2. Isso vai ser igual a 5, mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 24 dá 1. Então, raiz quadrada de 1 dividido por 2. Vou continuar aqui embaixo, tá? Então, x é igual a 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, né, gente? Porque 1 vezes 1 é 1. Dividido por 2. Agora, vamos ver o x1 e o x2. Então, primeiro a gente faz 5 mais 1, dividido por 2. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a nossa primeira raiz é 3. Vamos ver agora o outro. 5 menos 1. Ó, aqui como eu tenho mais e menos, primeiro eu fiz com o mais, depois o x2 eu vou fazer com o menos. Então, 5 menos 1 dá 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, a nossa segunda raiz é 2. As raízes da equação, o conjunto solução, é 2 e 3. Certo, gente? Esse é o nosso resultado. São as raízes que, se a gente substituir aqui no lugar do x, vai dar 0. Se vocês podem fazer esse teste em casa, primeiro pega x igual a 3. Onde tem x, vocês colocam 3. Façam as operações para ver se vai resultar em 0. Depois, vocês pegam o x igual a 2. Onde tem x, substitui por 2 e façam as operações para ver se realmente vai dar 0. Então, se vocês estiverem com um pouco de dúvida, né, se está correto, é só fazer essa prova real que vocês vão ter certeza ou não de que as raízes estão corretas. Gente, quando a equação é incompleta, ou seja, quando não tem o coeficiente B ou C ou ambos, a gente não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara, mas pode usar também. Eu vou deixar no tópico da atividade
o link do vídeo que eu fiz mostrando como que faz para resolver uma equação do segundo grau incompleta sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês. Quem ainda não fez a atividade avaliativa que foi deixada antes das férias, espero que ajude, tá bom, gente? Um abraço e vocês sabem que sempre que precisarem pode me mandar mensagem com as dúvidas de vocês.